E se o Cruzeiro não contratar ninguém? Isso é uma possibilidade real nessa janela. Pode ser até que isso aconteça de fato, porque a gente viu recentemente aí entrevista do Pelaipe dizendo que se você não contratar ninguém, você não erra, né, nas contratações. A gente viu essa fala do Pelaipe sobre isso. E o Cruzeiro já foi muito arrojado nas outras janelas. Essa é uma interpretação que muita gente tem sobre as últimas janelas do Cruzeiro. Pode ser que isso acabe barrando um pouco, de fato, assim, novas contratações do Cruzeiro. Então acho que é necessário a gente falar sobre isso e ver sobre essa possibilidade real do Cruzeiro não contratar jogadores nessa janela. Uma vez que o Cruzeiro não quer gastar um dinheiro que não pode, uma vez que o Cruzeiro quer evitar contratações erradas e isso acabar desequilibrando o time e isso acabar criando um problema onde não tem, porque hoje o Cruzeiro tem um time titular ali muito bem estabelecido, muito bem formado, e que, claro, o Cruzeiro precisa encorpar esse time, precisa dar mais força para esse time para poder disputar mais de uma competição. Mas o Cruzeiro tem um filtro muito criterioso, um filtro muito bem definido que, se a contratação, se o nome não passar por todos esses períodos aqui desse filtro, a gente pode não fazer contratações. Se os nomes não passarem por todo esse processo, ele não vai chegar para o Cruzeiro. E esse é um dos motivos, claro, que o Cruzeiro tem tido uma dificuldade de acertar um nome nessa janela agora do meio do ano de 2025, porque o filtro é sim muito criterioso. Isso envolve valores, isso envolve potencial de desenvolvimento dos jogadores, isso envolve a idade, isso envolve valor de mercado para uma venda futura, isso envolve, claro, como o jogador está preparado hoje para entrar num time como o Cruzeiro. Então, quem sabe, pode ser que o Cruzeiro não contrate ninguém. E eu quero saber como você ficaria nessa situação se o Cruzeiro de fato não contratar nenhum jogador nessa janela. O que você acha que pode ser desse time do Cruzeiro? Então vamos falar exatamente sobre isso, vamos falar exatamente sobre essa questão aqui nesse vídeo. Peço que você, que ainda não é inscrito, se inscreva por aqui, que você deixe o like, que você deixe o seu comentário sobre exatamente essa situação, essa possibilidade. O que você acha sobre isso, ok? E compartilhe esse vídeo também para mais pessoas conhecerem o canal. Estamos tentando aqui crescer esse canal aqui, falando de notícias do Cruzeiro todo dia, falando tudo sobre o Cruzeiro todo dia. A gente tem essas informações do quão o Cruzeiro está sendo criterioso nesse mercado da janela de transferências agora, desse momento de contratações. Então o Matheus Gonçalves era um jogador que o Cruzeiro queria, passou em todos os filtros, mas não no filtro do dinheiro, que o Cruzeiro estava disposto a pagar, mas o Flamengo voltou atrás, fez uma pedida maior, ou o Flamengo só voltou atrás, não quis mais vender o jogador. Então o Matheus Gonçalves tinha passado por todos os filtros, mas deu errado. O Vitor Gabriel tinha passado por todos os filtros, mas também acabou dando errado, e aí de novo batendo na tecla do dinheiro, só que é uma pedida muito mais alta do Internacional. O Yeremy Sarmiento, do Brighton, tinha passado também em todos os filtros, mas aí foi uma decisão do próprio atleta que, mudança de planos ali no meio, não quis vir ao Cruzeiro. O Gabriel Martinez tinha passado ali nos filtros, mas também barrou na proposta financeira. Então, essa grande questão de que o Cruzeiro não vai fazer loucuras com dinheiro, o Cruzeiro tem esse perfil muito bem definido, e se o jogador não passar nesse filtro todo, ele não será contratado pelo Cruzeiro. E aí, principalmente, a questão do aval do Leonardo Jardim. O Cruzeiro não vai contratar nenhum jogador que não passe pelo aval do treinador, que o Leonardo Jardim não confie nesse atleta. Isso é um dos pontos mais importantes do Cruzeiro também para negociações, além do valor financeiro, além da questão do potencial de desenvolvimento do atleta, da idade do potencial de desenvolvimento, e tem muito a ver com a idade, do encaixe desse jogador no time. E claro, se o Leonardo Jardim, que é uma das peças ativas no processo de contratação do Cruzeiro, não der o aval para nome X ou Y, esse jogador não chegará ao Cruzeiro. Então, é algo que a gente precisa entender para o Cruzeiro contratar jogadores que se encaixem dentro de um perfil muito bem estabelecido que o Cruzeiro quer,
e jogadores que se encaixem dentro do projeto do Cruzeiro no momento e para o futuro também. Então, o Leonardo Jardim ele tem um plano de jogo ali. Ele sabe, obviamente, o que ele precisa para melhorar ainda mais esse jogo. E como eu falo, o Cruzeiro está sempre jogando muito perto do seu teto. Está batendo no teto já. O Cruzeiro está sempre jogando muito perto ali do seu 100%. Vai ter dia que o Cruzeiro não vai jogar perto do seu 100%. Porque não tem como você dar 100% todo dia. Então vai ter dia que o Cruzeiro vai abaixar um pouquinho e vai ficar um pouco longe do seu teto. Todo time faz isso. Obviamente o Cruzeiro vai fazer também. Só que como o teto do Cruzeiro é mais baixo do que determinados outros times, como o Flamengo, como o Palmeiras, talvez o Botafogo também a gente pode colocar nessa questão, se o Cruzeiro tiver num dia abaixo contra essas equipes, ou essas equipes estiverem mais perto do seu teto, o teto delas é mais alto. E aí o Cruzeiro vai acabar tendo esse tipo de problema de uma questão de nível mesmo. E o Cruzeiro precisa aumentar o nível do seu teto. O Cruzeiro precisa aumentar o seu potencial de jogo, o seu potencial do seu elenco, para que esse teto seja mais alto. Para que o Cruzeiro possa, quando jogar mais perto do seu teto, jogar ainda melhor. Então, de fato, é com um grupo mais robusto, é com um grupo mais forte, mas também de jogadores de maior qualidade. E a gente não fala, então, de uma contratação do Cruzeiro somente para chegar e... precisamos aqui de ter opções, vamos contratar aqui alguns que sejam reservas, mas que sejam opções. Não. É você contratar jogador que tenha condição de chegar e ser titular. Tudo bem, ele não vai chegar e ser titular agora porque o Cruzeiro tem um time encaixado. Mas, se ele tiver que ser o titular, se um jogador titular do Cruzeiro se lesiona e esse novo jogador precisa entrar, ele tem a condição de ser titular. Então não é só, claro, o potencial de desenvolvimento, mas o quanto esse jogador está pronto agora. E aí, uma das dificuldades do Cruzeiro, de fato, é esse filtro. Porque o filtro é muito criterioso, mas o Cruzeiro não quer errar. O Cruzeiro contratou 17, 18 jogadores nessas últimas janelas. Nessas duas janelas da gestão Pedro Lourenço, o Cruzeiro contratou muito. Muito. Talvez tenha feito todas as contratações para 4 janelas em 2. E, obviamente, o Cruzeiro errou em algumas contratações. Isso é óbvio, né? Ninguém vai acertar em todas. E aí, por N motivos. Às vezes o cara não se encaixou no projeto, às vezes o cara não era exatamente aquilo que foi pintado quando o Cruzeiro foi atrás do jogador. São N motivos para uma contratação dar errado ou não. Às vezes o próprio Cruzeiro estava em alguns rumos ali que não propiciaram o encaixe do jogador. Também tem essa questão, né? A gente não... Tem várias questões que são imponderáveis que a gente não tem como saber o que leva ou não o jogador, né, a ter esse encaixe, digamos assim. Então o Cruzeiro contratou o Wallace, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Matheus Henrique. O Cruzeiro comprou em definitivo o Matheus Pereira, mas não vou colocar aqui. O Cruzeiro contratou o Christian, o Cruzeiro contratou o Peralta, o Lautaro Dias, o João Marcelo também chegou em definitivo, não vou colocar aqui. O Cruzeiro contratou o Wanderson, contratou o Jonathan Jesus. O Cruzeiro contratou o Gabigol. 10. O Cruzeiro contratou o Dudu. O Cruzeiro contratou o Eduardo, o Rodriguinho, o Cássio, o Bolassi, o Marquinhos, o Gamarra por empréstimo, o Fagner por empréstimo, aí foram 18 jogadores. Então é mais ou menos, de fato, 18 jogadores que o Cruzeiro contratou em 2 janelas. São 9 jogadores por janela. Então, seria até normal se o Cruzeiro não contratar um jogador agora. Porque o Cruzeiro contratou 9 jogadores, ele fez 2 times em 2 janelas. Então isso é uma questão a gente ponderar. E assim, de fato, o Palmeiras está contratando, o Flamengo está contratando, o Cruzeiro tem que contratar. O Atlético está contratando, o Cruzeiro tem que contratar. Não é contratar por contratar. Então, eu acho que tem que pesar isso aí. Não é contratar por contratar, não é porque o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético, o 15 de Piracicaba, o América, o Guarani estão contratando que o Cruzeiro também tem que contratar, não. Cada processo é um processo, cada time tem o seu processo próprio e o Cruzeiro
tem que se manter no dele. Como eu já disse, o Cruzeiro tem um time para jogar uma competição muito bem. Tem um 11 para jogar uma competição muito bem. E aí você tem 3, 4 jogadores que podem entrar nessa rotação e ajudar. O Cruzeiro não tem time para jogar 2 competições. Para jogar 3 competições, obviamente, muito menos. Então o Cruzeiro tem que fazer o seu melhor que pode em uma competição que o Cruzeiro possa jogar com esse elenco que é, de fato, um time muito bom com o trabalho do Leonardo Jardim, porque também se não fosse o trabalho do Leonardo Jardim, o Cruzeiro não teria esse time muito bom para jogar uma competição. Então, a minha visão mais ou menos sobre essa questão toda é essa. Não sei a visão de vocês, não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso. Peço que vocês deixem a sua opinião aqui embaixo, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com alguém, que você deixe um like e me fala aqui pra gente conversar sobre essa possibilidade do Cruzeiro contratar ou não, e mais uma possibilidade que a gente está falando aqui de não contratações nessa janela. Então, é isso, valeu, até o próximo vídeo, fiquem ligados, hoje tem jogo do Cruzeiro, então tem pós-jogo do Cruzeiro contra o CRB também mais logo. Tamo junto.